Olá, estamos aqui para mais uma aula da retomada de conteúdo, aula essa de filosofia, que vamos tratar um pouco da ética cristã, humanismo, existencialista, Ubuntu e bioética. Essa aula ela tende a recapitular um pouco daqueles conhecimentos que tivemos, então tem como objetivo recapitular um pouquinho o trimestre passado, né, e para que possamos continuar nossos trabalhos. Falaremos um pouquinho do Enem e das observações das questões que caem nessa prova do Enem. Então, ética cristã. O que é ética cristã? Ela traz uma visão do transcendente do mundo, a valorização de uma subjetividade, a transcendência do mundo, essa visão que vai além de Deus, essa visão transcendente vai além da matéria. A valorização da subjetividade, essa valorização de uma situação que não está aí tão presente na nossa vida através do sentido, caminhando pelo âmbito da fé. Isso está na ética cristã. A virtude cristã, que a gente chama de cardeais e teológica e teologais, né? Enfim, são as verdades, as virtudes cristãs baseadas no processo teológico. Lembrando que teológico é Deus e lógica é estudo. Então, estudo de Deus baseado nesse princípio da ética medieval, que é logo após o Império Romano e depois termina ali com a expansão comercial, ou seja, ano 1000 até 1400. Santo Agostinho, nesse período, teve uma influência bastante forte com a teoria da iluminação. Nós somos iluminados. O ser humano precisa de ser iluminado por Deus. O ser humano é capaz de intuir as ideias, os conceitos. O ser humano ele é capaz de perceber, de fazer essa intuição das ideias, do universo. Ou seja, apesar dele ser um ser praticamente imperfeito, mas ele consegue perceber essas ideias e essa presença de Deus no mundo e na natureza. Então, ser humano imperfeito, porém capaz de perceber a presença de Deus ou perceber as ideias de Deus na natureza, em tudo que ele vive e assim por diante. A questão de intuir das ideias é muito interessante em Santo Agostinho. Ainda em Santo Agostinho, ele vai fazer a negação da reminiscência, né? Que, ou seja, você não é um ser perfeito, a razão seria um auxiliar para a fé, então você só tem razão a partir do momento que você usa esse princípio para a fé. Você é livre, você acredita em Deus ou não, você siga os princípios teológicos ou não, ele vai trabalhar esse livre arbítrio para que o ser humano viva bem. Ainda, dentro da teoria medieval, dentro da teoria cristã, nós vamos ter Tomás de Aquino. Ele vai fazer a prova da existência de Deus. Essa prova da existência de Deus, ele vai buscar os seus fundamentos em Aristóteles. Então, ele vai lá na Grécia buscar as bases da aristotélica, né, que são bases bastante técnicas da época grega, para poder justificar a existência de Deus. A causa final do ser humano, qual é? É a felicidade. A causa final do ser humano é que ser feliz é simplesmente estar junto de Deus. Aí vem o protestantismo. Aí a filosofia medieval vai causar alguns impasses aí, algumas pessoas vão ficar descontentes com isso, entre elas Lutero, e Lutero vai fazer aquela situação lá das 95 teses tal, e daí foi considerada heresia, e ele vai ser julgado, vai ser, a princípio era para ser julgado, mas Lutero vai dar fazer uma espécie de uma cisão, vai romper com a igreja aí, nesse período, quebra essa unidade, e aí a gente tem a questão do nascimento de uma nova
maneira de ver o mundo a partir do protestantismo, que vai ter um acesso direto à Bíblia. Agora podemos ler a Bíblia, a valorização da comunicação direta com Deus. Eu posso, o cristão, falar com Deus, quando lá no medieval quem podia era só quem era as pessoas que estava consagrado, ou seja, os padres, bispos, tal, e assim por diante. A população não tinha essa comunicação com Deus. Agora, com Lutero, vai ter essa comunicação com Deus. Pergunta que podemos, questionar é o seguinte: explicar os principais temas de ética do período medieval. Então, durante o período medieval, a ética trabalhava a iluminação, a influência cristã, o livre-arbítrio, a subjetividade, que tem, e a questão de Platão e Aristóteles dentro desse contexto. Lembrando que Platão vai trabalhar bastante a questão do céu, a questão da imaginação e assim por diante. Enquanto Aristóteles vai estudar isso, tentar explicar isso através dos seus estudos. Outra, dentro dessa questão ética, a gente tem o humanismo. O que é o humanismo? É a ética, ela vai fazer uma busca antropocêntrica. Antropo quer dizer no passado, cêntrica, no seu próprio centro de passado. Então, aqui a ética ela tem ela é fundamentada na razão. Então, questão humanismo. Eu vou fazer isso, mas vou fazer isso por quê? Eu vou fazer isso, por isso, por aquilo. Tem uma explicação técnica baseada na razão. Dentro ainda dessa visão humanística, tem a concentração e a autonomia do ser humano. Então, as coisas estão concentradas no ser humano e ele tem autonomia de decidir ou não. Eu quero ou não quero. Eu vou fazer ou não vou fazer. Essa liberdade é que o homem tem para que ele tome suas decisões. E a retomada de um racionalismo ético, presente na antiguidade grega. Então, vai ser buscado essa nova maneira de se ver as coisas. Hume vai tratar muito da questão do empirismo na ética. O que é empirismo? Experiência. Então, funda-se nas emoções e nas paixões humanas. Então, o empirismo vai buscar essas emoções. Então, se eu vivo determinadas coisas e me acontecem determinadas coisas, beleza, mas a minha experiência mostra que, de repente, não é bem assim. Aquela ética que vinha sendo pregado pelos cristãos medieval, pode ser que não funciona. Aí entra a questão da moral, que a moral funda-se nos sentimentos humanos, aquele sentimento mais profundo de leis, de argumento, isso é a moral. A moral baseia-se em leis, ética baseia-se em princípios. Então, tudo que está escrito na lei, tudo que está tabulado na lei, tudo que está de forma concreta, constitucionalizado na lei, é moral. O que escapa desses processos é ética, tá bom? A moralidade é mais propriamente no sentido do que julgado. Então, a moralidade ela é muito mais a questão de sentir do que de julgar. Então, não devemos aí pensar a questão de estar sempre nessa questão do julgamento. Kant, ética do dever. Então, Kant vai trazer uma autonomia da maioridade, ou seja, vai amadurecer essa ideia deste filósofo Hume. Então, Kant vai amadurecer essa ideia, vai criar uma razão legisladora, essa razão que cria a lei, que diz o que eu faço, o que eu não faço, vai criar um princípio de formalismo, porque uma vez que eu faço a situação formal, eu estou fazendo ela dentro de uma legalidade e dentro de uma instituição. A ação como fim em si mesmo, então, ou seja, estou fazendo isso. É uma ação como fim em si mesmo. Eu não estou. É mais ou menos igual algumas pessoas fazem. Se eu falar isso, ele vai pensar aquele outro. Não, eu falei isso mesmo. Estou falando que você não presta. Eu não vou usar outro termo. Não, eu vou falar isso para a pessoa pensar aquele outro. Não, direto. Dever e liberdade. Então, eu tenho dever. Como é que fica a minha liberdade? Se eu tenho liberdade, como é que fica meu dever? A minha liberdade não pode atrapalhar o dever do outro.
Então, o outro, ele tem que certamente obedecer. Eu tenho liberdade de dirigir? Tenho. Posso dirigir para onde eu quiser dentro da cidade? Posso. Só que quando eu pegar o carro, eu tenho certos deveres. Parar na preferência, onde não é a minha preferência, parar no semáforo, seguir a regra de velocidade, enfim, a liberdade e o dever. Eu posso ir, posso, porém, agora eu tenho deveres, né? Tenho liberdade de casar? Tenho. Posso casar? Posso. Quando eu adquiri a liberdade de casar, que eu casei, eu passo a ter dever. Então, esses aí são os imperativos categóricos que surgem nessa sociedade, que é muito interessante a gente entender. Então, esse amadurecimento da questão do dever e da liberdade que vai levar a certos imperativos categóricos. A moral como produto histórico. Então, ela evolui a partir da consciência, né, do subjetivo e objetivo e absoluto. Então, a moral vai surgir dessa conjunção toda, de uma evolução do espírito, daquilo da nossa consciência. A moral, ela faz essa evolução que muitos chamam de amadurecimento espiritual, que é uma situação subjetiva, objetiva e absoluta. Então, posso, talvez possa ou não posso. Posso. Se posso e vou fazer, é absoluto. E aí só passa a ter responsabilidade moral quem tem conhecimento. Né? E o idealismo alemão é que vai trabalhar muito isso. Né? Todo indivíduo ele se constitui a partir do coletivo. Eu tenho um coletivo que me projeta para que tudo que eu possa viver. Isso que Engels vai falar muito claro. Então, eu sou um produto do próprio processo coletivo que eu vivo. Né? Arthur Schopenhauer também vai falar da vontade da representação. O que é essa representação? É um fenômeno. O mundo é minha representação. Eu sou o mundo sou eu. Eu vivo no mundo, eu sou o reflexo desse mundo, e esse mundo é o reflexo de mim. Então, há uma vontade aí de um princípio irracional que domina o mundo. Então, e aí determinadas pessoas produzem o meio produz as pessoas. Aonde eu estou vivendo, como eu estou vivendo. Se eu estou vivendo em determinadas comunidades, eu tenho certos comportamentos. Se eu viver em outra, muda esse comportamento. E aí ele vai trabalhar a ética da compaixão, a negação da própria vontade e a função da arte que vai organizar toda a estrutura humana para que eu possa estruturar a minha vida como princípio. Então, por exemplo, aquelas obras de artes nuas que tem na Itália, se é num outro período, elas ganham uma conotação diferente, erótica, enfim, são essas questões que está aí na vontade irracional do mundo e o mundo voltado para cada indivíduo. Nietzsche, ele vai fazer a crítica da tradição filosófica ocidental. Nietzsche vai fazer uma genealogia moral, né? A genealogia moral, ele vai fazer o seguinte, que o ser humano vive igual um rebanho. O ser humano é mais ou menos, ele não tem vontade própria, ele age conforme a situação lhe convém, ou conforme a manada está indo. Essa ideia de moral de rebanho. Então, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, não é errado. Se tal pessoa está usando, eu vou usar também, porque não é errado. Então, a moral dos senhores. Então, quem é mais importante na sociedade está fazendo tal coisa, então eu posso fazer também, porque não é errado. O niilismo, né, é a superação desse niilismo e o eterno, a situação de eterno retorno. Pergunta: quais são os principais temas tratados pelo humanismo? Razão subjetiva, primeira coisa. Empirismo, quer dizer, questão dos empirismo e do racionalismo, experiência e razão. O antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro de tudo, agora é o homem que toma as suas decisões, não é mais Deus. A diversidade ética, então são várias éticas, diversas maneiras da gente ver essa ética, e a autonomia do sujeito. O ser humano, né, liberdade e vida.
Aqui a questão da ética existencialista, principalmente em Kierkegaard, que vai fazer a relação do ser humano, mundo e Deus. Então, o ser humano, mundo e Deus. Como é que é essa relação entre eu, ser humano, como é que é esse mundo e como é que é esse Deus? Essa tri-relação que existe para que a gente possa amadurecer espiritualmente. O ser no mundo como responsável pela probabilidade do mundo. Então, nós somos seres responsáveis por esse mundo, e o que fazemos nele, ele é o reflexo de cada um de nós e de nós todos no seu complexo, no eco-grande sistema. Ainda dentro da ética existencialista, tem a questão da liberdade humana, de Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Então, eu tenho uma existência que vem de uma essência. Então, Simone vai trabalhar muito bem isso, que ninguém nasce mulher, a gente constrói a ideia de mulher, a gente constrói essa ideia de mulher inferior, de mulher fragilizada, de mulher incapaz e de mulher humilhada, e assim por diante, e que é submissa ao homem. Então, Simone vai trabalhar muito bem isso na questão da existência e que mulher não nasce mulher. A sociedade o constrói como processo, né, de dominação, enfim, de ideologia e assim por diante. Ainda na ética existencialista, a gente tem o ser humano e a liberdade de vida. Heidegger vai dizer que ser para a morte. Nós somos um ser para a morte. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. A inautenticidade e a angústia. Então, o ser humano vive nesse constante complexo de angústia, de pesadelo, de que ele vai ter que morrer um dia e ele já nasceu já para ser morto. É a coisa certa que existe. Bom, pergunta: por que a liberdade a partir da reflexão ética existencialista? Então, a liberdade, ela está no centro de todas as reflexões existencialistas, não tem como, né? A própria existência humana, as questões, as nossas reflexões, elas nos levam e nos encaminham para a liberdade. Mas que liberdade é essa, né? A ética de Ubuntu. A ética de Ubuntu é a ética dos africanos, das comunidades africanas. Somos porque somos. Então, sou porque sou porque sou, ou somos um na comunidade. Então, eu sou um elemento na comunidade, pertenço à comunidade e a comunidade pertence a mim. Eu não vou fazer nada, absolutamente nada, que vai contra esse princípio dessa sociedade. As relações diretas entre o indivíduo na prática de suas ações e o destinatário da ação. Então, eu sou a sociedade sou eu. Por isso que na ética de Ubuntu, você não vai poder apresentar uma competição, chamar as crianças e falar, ó, vamos fazer uma corrida, quem chegar primeiro, né, vai ganhar uma caixa de chocolate. Não. Ou tem para todos, ou não se faz corrida, né? Sou porque somos. Então essa é a maior verdade para esse tipo de ética. O que é bioética? Bio é vida, ética, então, é comportamento. É o reconhecimento das dificuldades humanas em determinar novos desafios para a moralidade. Esses são os novos rumos da ética. Então, a dificuldade que vai ter para que determinar novas formas de moralidade dentro desse avanço social, né? E seria ações irresponsáveis que podem colocar a vida do ser humano em risco. Então, é aquela história, protege tanto um ser humano, gasta muito com indo órgãos para cá, retira o coração de uma pessoa que já
né, que deu entrada na falência, troca de órgãos e faz tudo, de repente vem aí um outro e mata o ser humano. Então, essa ação dos irresponsáveis que coloca a vida sobre em risco do outro, então vai ficar cada vez mais presente com o avanço dessa tecnologia e tudo que a gente tem. As reflexões sobre os problemas concretos, né? Definir os princípios de valores no âmbito da vida que o ser humano precisa. Pergunta: descrever um desafio que nós, nos dias atuais, num tema a partir do pertinente à bioética. Qual seria um tema desse? A eutanásia é um grande exemplo disso. A eutanásia é um tema polêmico que ocorre dentro desse processo que a gente deve entender. O que é eutanásia? A capacidade de tirar a vida de uma pessoa que está em estágio terminal. Então, dentro da bioética, a eutanásia é um tema bastante polêmico dentro do contexto humano. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigado. A gente volta numa próxima em breve, ok? Então, essa foi a revisão que fizemos dessa matéria para a questão do Enem.